Olha, quando a gente ouve o nome Martinho Lutero, o que vem à cabeça, né? Geralmente é a imagem de um herói, aquele monge que sozinho peitou um império. Mas e se essa história toda tiver um lado bem mais sombrio? Um lado assim profundamente perturbador, que muitas vezes a gente prefere deixar de lado. Pois é, vamos mergulhar de cabeça na história complexa e, francamente, chocante do antissemitismo de Lutero. Para a gente conseguir entender essa figura de verdade, a gente precisa olhar de frente para uma contradição que é gritante. Como é que um homem, em questão de 20 anos, sai de um defensor da compaixão para se tornar um pregador de um ódio virulento contra o povo judeu? É exatamente essa pergunta que vai guiar nossa análise. Então vamos direto aos fatos, preto no branco. Em 1523, o Lutero escreve um texto chamado Que Jesus Cristo Nasceu Judeu. E ali ele defende a gentileza, sabe? Ele diz que os judeus deveriam ser tratados com humanidade, para quem sabe convencê-los a se converter. Agora, a gente avança 20 aninhos no tempo. E aí veio o panfleto Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Gente, a retórica é outra, completamente outra. Ele chega a pedir para queimar as sinagogas para destruir as casas deles. A mudança não é sutil, é um abismo, parece outra pessoa falando. E é aqui que a história fica realmente complicada. O que foi que aconteceu nesse meio tempo? Que tipo de coisa, que tipo de pensamento poderia causar uma virada tão radical e odiosa? Como é que alguém que parecia um aliado se transformou em um de seus piores inimigos? A primeira pista para a gente resolver esse quebra-cabeça não está só em Lutero, mas no mundo que estava ao redor dele. Ele não vivia numa bolha, né? A Europa do século XVI era um lugar onde o antissemitismo já estava assim enraizado na cultura, na religião, na vida de todo dia. Vamos tentar imaginar como era viver num mundo onde quase todas as portas estão fechadas. Os judeus não podiam ter terras, não podiam participar da maioria das profissões, então muitos eram forçados a se tornar agiotas, que era uma função vital para a economia da época, mas que atraía muito ressentimento e ódio. E ainda por cima, eram obrigados a usar roupas que os marcavam, a viver em bairros segregados, era uma existência de humilhação constante. E o perigo era real, o tempo todo. Bastava um boato de que eles envenenaram um poço ou que profanaram um símbolo sagrado, e a paranoia virava violência. Histórias terríveis, absurdas, sobre rituais secretos com sangue de crianças cristãs. Isso levava a massacres, a expulsões em massa. Foi nesse caldeirão de medo e ódio que o Lutero formou suas ideias. Mas, veja bem, só o contexto não explica tudo. Afinal de contas, ele começou de um jeito bem diferente. Então, o que foi que realmente aconteceu dentro da mente do Lutero? Vamos tentar seguir os passos que transformaram aquela esperança inicial em um ódio tão profundo. Aqui tem uma chave para a gente entender a cabeça dele. Um conceito que ele mesmo chamou de obstinação teológica. Para o Lutero, a reforma dele era a redescoberta da verdadeira fé. Então, quando os judeus se recusaram a se converter, ele não viu isso como uma simples diferença de crença, não. Ele viu como uma afronta pessoal e teológica, uma teimosia maligna contra a verdade que ele achava que tinha revelado. Essa jornada para o lado sombrio não aconteceu da noite para o dia. Em 1523 ele estava otimista, mas a frustração começou a crescer. Um debate com rabinos em 1526 deixou ele amargurado. Em 1537, ele se recusa a ajudar um líder judeu, um sinal bem claro de que seu coração já estava endurecendo. E aí, em 1542, vem uma tragédia pessoal, a morte da filha. Essa dor parece ter aberto as portas para a escuridão final, que simplesmente explodiu nos escritos dele de 1543. Então, a gente vê que não foi uma coisa só. Foi uma tempestade perfeita. A arrogância de um teólogo que não aceitava ser contrariado, a frustração de não conseguir as conversões que ele tanto esperava, e, por fim, a amargura de um homem mais velho, doente, de luto. Tudo isso se juntou para criar um ódio explosivo. Mas a história não acaba com a morte dele. As palavras de Lutero não morreram com ele. Pelo contrário, o veneno que ele escreveu ficou ali, adormecido por séculos, só esperando para ser redescoberto e usado para justificar um horror que ninguém podia imaginar. Parem para pensar no poder dessa frase. Em 1938, enquanto sinagogas queimavam por toda a Alemanha, na famosa Noite dos Cristais, um bispo pró-nazista declarou: "No aniversário de Lutero, as sinagogas estão queimando." A conexão não podia ser mais explícita. O grande reformador religioso tinha se tornado, 400 anos depois, uma justificativa para a perseguição nazista.
Isso mostra como a história pode ser distorcida para servir a um propósito sombrio. Durante séculos, o mundo preferiu lembrar do Lutero tolerante. Mas quando o nacionalismo alemão precisou de um herói antissemita, eles foram lá e desenterraram os piores escritos dele. Os nazistas, então, criaram uma narrativa poderosa e muito perigosa, uma linha direta que ligava o grande reformador alemão ao Terceiro Reich. É muito importante fazer uma distinção aqui. O ódio de Lutero não era racial como o dos nazistas, era religioso. Ele odiava o judaísmo, a religião, não necessariamente os judeus como um povo. Na cabeça dele, um judeu que se convertesse deixava de ser um inimigo. Dito isso, a violência das palavras dele foi tão extrema, mesmo para os padrões daquela época, que deixou uma ferida aberta na história. E no fim de tudo, a gente fica com essa pergunta, que é bem desconfortável. Como é que lidamos com heróis que também foram monstros? Lutero nos deu a ideia de liberdade de consciência, mas também deixou um legado de ódio. Ignorar um lado para celebrar o outro é o caminho mais fácil. Mas a história exige mais da gente. Exige que a gente olhe para a complexidade, para as sombras, porque é justamente nessas sombras que as lições mais importantes costumam se esconder.